A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por unanimidade a indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Vamos conversar com a Marília Ribeiro, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Como é que foi a sabatina, Marília? Oi, Evandro, boa tarde. Zero surpresa, né? Essa aprovação da sabatina de Gabriel Galípolo lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Ela foi de forma unânime, como você disse, foi 26 votos a 0. E agora, a expectativa é que essa indicação, ela seja votada no plenário do Senado Federal. Isso deve acontecer em instantes, Evandro, porque agora há pouco o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, passou indo para o plenário e ele deve abrir a sessão. E a primeira pauta, de fato, deve ser essa indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. Entre diversos assuntos que Gabriel Galípolo respondeu lá na Comissão de Assuntos Econômicos, nós tivemos a questão da independência do Banco Central, né? Tecla que foi sempre muito batida pelo presidente Lula nessa gestão de Roberto Campos Neto. E agora, de acordo com Gabriel Galípolo, todas as vezes que ele se encontrou com o presidente Lula, ele foi bem enfático, dizendo que ele vai ter independência para tomar todas as suas decisões diante do Banco Central. Nós separamos esse trechinho da fala de Gabriel Galípolo para ouvir agora. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro. Evandro, essa sabatina de Gabriel Galípolo lá na Comissão de Assuntos Econômicos, ela começou por volta das 10h30 desta terça-feira e terminou por volta das 2h da tarde. Ele respondeu todos os questionamentos dos 26 senadores que participaram dessa sabatina. Ele sempre foi muito simpático, bem sorridente. Ele também falou a respeito do combate à inflação. Ele disse que há muitos desafios caso ele assuma a gestão do Banco Central. Outro ponto foi a regulação das bets, né? Assunto que ficou em pauta aí durante essas últimas semanas por conta dessa regulamentação que vem acontecendo por meio do Ministério da Fazenda. E ele foi questionado por conta daquela análise técnica que foi solicitada pelo senador Omar Aziz, onde apontou, né, o endividamento dos brasileiros. Gabriel Galípolo ressaltou que o Banco Central ele não regula as bets, mas ele fica de olho, né, na questão do endividamento das famílias e também na economia através desses jogos. Por fim, ele falou sobre a sua relação com a atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse o seguinte, em um tom mais descontraído, ele afirmou que sente ter gerado uma certa frustração em pessoas que esperavam disputas entre ele, o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que o Banco Central não é nenhum reality show, isso de acordo com as palavras de Gabriel Galípolo. Agora, essa votação deve acontecer, dessa indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central, deve acontecer agora no plenário do Senado Federal. Caso ele seja aprovado, ele assume a presidência do banco a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Bom, sobre a votação a gente não deve ter surpresas porque já passou na comissão. Mas o que esperar então do dia 1º de janeiro de 2025 no Banco Central, Alan Gani? Essa é a grande pergunta. Se Gabriel Galípolo cederá a pressões políticas ou não, se vai preservar a sua reputação e tomará decisões técnicas. Agora, eu acredito que o presidente Lula deve arrefecer as críticas a Galípolo. Por quê? Primeiro, porque foi indicado por ele. E segundo, como o Brasil cresceu por 2 anos a 3%, ele não vai ter mais o bode expiatório a quem culpar, né, pelo baixo crescimento econômico. O Campos Neto cumpria essa função, o bode expiatório. Piperno, você acha que o Gabriel Galípolo deve sofrer muita pressão do governo atual? Eu acho que não, acho que as críticas vão ser menores. Agora, aí que está o negócio. Decisão técnica não significa consenso. Por exemplo, se você pegar o Roberto Campos Neto de um lado e o Felipe Salto do outro, que também é um economista ortodoxo, eles vão ter opiniões muito opostas em relação a várias decisões que têm sido tomadas. São 2 pessoas de mercado, ou seja, não há consenso. Juro alto não significa consenso, significa opinião, significa um determinado viés, um determinado tipo de visão de mercado. Você crê que juro alto não significa consenso? Depende das características da economia no momento, mas devemos lembrar que quando foi a primeira reunião do Copom,
que participou, o Galípolo e os diretores colocados pelo atual governo, teve uma dissidência de 5 votos de um lado e 4 votos do outro. Aí a gente entendeu que teríamos 5 votos técnicos e 4 votos políticos. Na seguinte reunião, foi todo mundo na unanimidade. Então aí, quando foi na unanimidade, a gente observou que ou dentro do Comitê de Política Monetária teve um consenso e disse, gente, se a gente não vai junto, não vai prosperar, ou a outra possibilidade, entenderam que era uma questão técnica. Tem 2 reuniões a mais antes de que o Galípolo estreie como presidente do Banco Central. Eu gostaria de ver qual será a posição de todos eles. E como que você imagina que será a posição, hein, Zé Maria Trindade? Zé, por enquanto o consenso mesmo é na toda poderosa lá Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É uma comissão de iniciados, pessoas que entendem de economia, empresários e tal, e que aprovou por unanimidade. Como eu disse aqui, a oposição iria mesmo cobrar do Galípolo um posicionamento firme e tal, mas iria votar a favor, né? Já havia esse clima. E está acontecendo já. Eu tenho antecipado aqui, me dizem lá diretores do Banco Central, de que a situação foi pacificada, já está precificado, como costuma dizer o mercado financeiro. Galípolo já está interinamente na presidência do Banco Central, né? Campos Neto generosamente tem compartilhado tudo, saiu, deixou o Galípolo como seu substituto, enfim, já há um entendimento de que o real é acima de qualquer divergência, ou seja, uma moeda brasileira tem que ser respeitada. E a reputação é muito importante. O Galípolo está ainda naquele início, como costuma dizer o Alan, com muita precisão. Não é um grande economista, uma grande referência, mas do futuro poderá ser. Vai depender exatamente desta trajetória dele na presidência do Banco Central, como ele vai sair do Banco Central. Então, a tendência é isso mesmo. Alan, você que gosta de historinha, essa história de entrar no governo e assumir responsabilidade, eu me lembro de Newton Cardoso, era governador de Minas e indicou no governo Sarney o ministro do Planejamento. E aí ele achou que indicou o ministro do Planejamento, João Batista, e ele estava por cima da carne seca. E chegou aqui exigindo verba para Minas Gerais, aí João Batista, de jeito nenhum. Aí ele foi lá pedir a demissão do João Batista que ele tinha indicado. E falou que ele não era mais João Mineiro, mas era o João o brasileiro. E que não dava para ele o que ele pedia. Então, quando assume a responsabilidade da caneta, fica diferente a história. Eita, Zé Maria Trindade. Bom, ainda nessa edição a gente vai falar um pouco mais disso. As imagens que vocês acompanhavam era da sessão ao vivo ali do Senado. E se tiver novidades, a gente conta aqui para você.